Bom dia! Hoje é sábado, dia 16 de maio, e você é muito bem-vindo aqui no Café com o Evangelho. Bom dia! Muito bom dia, pessoal! Um excelente dia para nós todos. Bom dia! A Val falou bom dia, flor do dia. Eu costumo dizer assim, gente, olha, eu já fui uma florzinha do campo, agora eu tô uma tiririca do brejo, porque a misericórdia, né? Vaidade, cuidado, passou longe. Não sei nem quando é que foi que eu fiz a minha unha da última vez. Os primeiros cafés eu tava com a unhazinha animada, né? Tava fazendo a unha em casa. Agora, nem isso. Bom dia, gente. Luiane, Regis, Valéria Andrade, Rejane, muito bom dia. A Mônica tá aí também. Alcina, Nelly. Muito bom dia. Oi, Creuza, Irma. A Mari disse que continua uma flor do dia. São seus olhos, Mari. Seu Jaide, bom dia. A Regiane já está dizendo que a gente já é uma grande família. É uma família espiritual, né? Que a gente se encontra aqui de manhã todo dia. Faça chuva, faça sol. Oi, Euvênia, bom dia. Cadu, muito bom dia. Aí, a Flavinha que está camuflada no telefone da mãe. E o Rafael entrou, acabei de ver. Deixa eu puxá-lo aqui para dentro da conversa. Só um instantinho. Bom dia, Geisa. Geisa entrou aí também. Ana. Bom dia. Bom dia. Seja Tudo bom? bem-vindo. Muito Tudo, obrigado. graças a Deus. Seja muito bem-vindo ao nosso café. Você que é um amigo muito querido, que já esteve aqui em Rio das Ostras, pertinho da gente. Que bom que a tecnologia permite que a gente se encontre de novo por aqui. Com certeza. A alegria é toda minha. Que bom. O Rafael, além de ser uma pessoa muito querida, né, que tem um conhecimento muito grande, que conversa com a gente de forma muito clara, não sei se alguém já conhece o Rafael, mas ele tem essa capacidade, né, de falar aos nossos corações de uma forma muito segura, mas além disso tudo, ele me recorda o início da minha jornada lá no Espiritismo, quando eu comecei a mocidade lá na Sociedade Espírita Fraternidade, lá em Niterói. Então, me vem à mente várias boas lembranças dessa fase ao vê-lo e fico mais uma vez feliz e grata por ter tido a CEF lá no meu caminho e estarmos hoje aqui reunidos novamente. A CEF é um grande divisor de águas para todos nós. Nós nos encontramos hoje na Sociedade Espírita Fraternidade em Niterói, redirecionando os nossos passos rumo ao amigo celeste. Exatamente. O Val, ele veio na Sesc, sim, umas 2 vezes já. Já Sim. fui 2 vezes. Uhum. Isso, exatamente. E hoje a gente vai dar seguimento ao capítulo 10, a gente vai ler os itens 16 e 17, que são instruções dos espíritos, que tratam da indulgência. O Rafael escolheu fazer a prece final. Então, eu vou convidar todos agora para a gente se unir, para a gente começar fazendo essa prece aí, para dar seguimento, tá ok? Então, vamos lá. Agradecendo imensamente todos os dias por mais essa oportunidade
Aqui nos colocamos diante do nosso Pai Criador, que a tudo percebe, em tudo nos encanta e nos convida para a verdadeira vida. Agradecemos pelo nosso companheiro Rafael, que se disponibilizou nessa manhã de estar conosco nessa leitura. E pedimos aos nossos mentores, nossos amigos que estão ao nosso lado, que nos intuam na leitura, em tudo aquilo que a gente precisa perceber ainda, tocar no nosso coração, que a nossa energia, mais uma vez nessa manhã, não somente nos beneficie, mas que seja um instrumento facilitador dos trabalhos invisíveis, mas tão importantes, dos nossos amigos das esferas espirituais, a elaborar as benesses para todos os irmãos onde o conhecimento ainda não alcançou e o coração ainda se encontra endurecido. Pedimos licença então para começar essa leitura e esse café nessa manhã e damos graças em nome de Jesus, que assim seja. Que assim seja então. Deixa eu só fazer uma consideração inicial. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo? Sim, eu escuto bem. Daqui a pouco o pessoal começa a dar o feedback aí também, se está ouvindo, mas eu escuto bem sim. Ah, tá. Eu quero só dizer que essa hora minha espoletinha, a Clara, de 1 ano e 6 meses, já está acordada. Então, se vocês ouvirem algum outro sinal que não seja minha voz, não se assustem. É apenas uma criança fazendo bagunça já essa hora. É um outro espírito, porém encarnado. Exatamente, exatamente. Maravilha. Que bom, que delícia, né? O som da criança em casa muda tudo realmente. Então, vamos lá. Como eu comecei falando muito, Rafael, eu te dou a palavra para você começar a leitura. E a gente vai fazendo assim, a gente vai lendo e aquela hora que a gente acha que dá para parar um pouquinho, que vem aquela intuição de comentar alguma coisa, a gente para. Bom, a nossa leitura hoje então, meus amigos, é de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, os itens 16 e 17, que tratam da indulgência. Eu gosto sempre de falar um pouco do capítulo que nós estamos lendo, porque, na verdade, bem-aventurados misericordiosos, essa é uma das bem-aventuranças de Jesus. E o Evangelho é esse sol da imortalidade, conforme nos diz o benfeitor Emmanuel, logo na introdução do seu livro Vinha de Luz, que o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo descortina aos nossos olhos para a atualidade do mundo. E quando Jesus nos fala de bem-aventurados que são misericordiosos, a misericórdia, como diz um grande escritor brasileiro, João Guimarães Rosa, misericórdia, colocar o coração na miséria alheia, colocar tudo aquilo que nós temos de bom dentro das dificuldades das outras pessoas. E não poderia deixar de ser diferente com esse sentimento chamado indulgência. Vamos começar então lendo aqui as proposições e a gente vai comentando pouco a pouco. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. E eu quero parar, sabe, Dora, logo na primeira frase, porque não tem uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo que não traga uma significação profunda para cada um de nós. Se nós pudéssemos parar e refletir sobre cada uma dessas colocações nesses dias, principalmente nos dias da quarentena, com certeza os nossos espíritos estariam preenchidos. Espíritas, na verdade a gente poderia entender cristãos, porque aqui os benfeitores espirituais se dirigem a todos nós. Queremos falar da indulgência, e logo em seguida os benfeitores definem o que é indulgência. Sentimento doce e fraternal, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos. Quando a gente busca a própria etimologia da palavra indulgência, é uma coisa bastante curiosa estudar a etimologia das palavras. Porque indulgência vem do mesmo radical que forma a palavra doce, dulcere, indulgência e dulcere que forma doce. E in é um prefixo que quer dizer para dentro.
Então, na verdade, ser indulgente para com as imperfeições alheias é nos tornarmos dóceis, nos fazermos dóceis para com o outro, nos fazermos sensíveis, acolhedores para com o outro. E como o outro tem dificuldades, assim como nós mesmos, tem agruras, tem a sua quantidade de vícios e de dificuldades, é nós nos fazermos pacientes, acolhedores e compreensivos com essas dificuldades. Então esse é a primeira proposta que os bons espíritos trazem para a gente. E dando sequência aqui... Só um minutinho, só para complementar o que você falou. Vamos lá. Se essa proposta ela vem para todos, e ele nos diz que todo homem deve ter para com seus irmãos, ele já está ali afirmando que não há nenhum de nós incapaz de ter esse doce dentro da gente, né? Com certeza. Não faz esse mergulho, não se vê internamente, não busca. Porque às vezes a gente só dá o que acha que tem. E se eu acho que eu só tenho raiva, se eu acho que eu só tenho impaciência, é só isso que eu sei dar. É um convite para que a gente se perceba essa criatura doce, amável, com essa luz divina dentro de nós, para que a gente possa estender isso ao outro. Eu estou viajando. Não, é ótimo. Eu adoro esse estudo conjunto do Evangelho, porque quando a gente estuda sozinho, a gente tem a nossa gama de percepções. Quando nós sentamos com outras pessoas, a gente começa a refletir a minha proposta com a proposta da outra pessoa e vamos formando aquilo que Emmanuel chama de um colar de pérolas. Cada um traz uma pérola e a gente forma um colar da melhor compreensão daquilo que Jesus e os benfeitores trazem para cada um de nós. E quando a gente pega também a palavra indulgência e a gente faz uma ponte com o Livro dos Espíritos, lá na questão 886, quando Kardec indaga aos imortais: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? E a resposta não vem dar coisas, porque ser caridoso não é tão somente dar coisas, dar dinheiro, é também isso. Mas a resposta se dá e nós podemos gravar com o famoso BIP: benevolência, indulgência e perdão. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Observe que, para Jesus, quando somos indulgentes, compreensivos, dóceis para com as imperfeições alheias, nós estamos praticando um ato de caridade. Perfeito. Excelente. Bom, pode seguir. Vamos seguir porque o texto é longo e riquíssimo. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos, senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a fala, mais a evidenciam com pérfida intenção. Deixa eu dar sequência mais uma aqui. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes. Não tem nos lábios censuras, apenas conselhos, e as mais das vezes velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar das próprias palavras? Aqui não tereis feito o que reprovais, visto que estais a censurar, que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos? Eu acho que a lição aqui, ela é uma lição riquíssima para cada um de nós, porque o benfeitor que escreve esta mensagem, que é o benfeitor José, espírito protetor em Bordeaux, 1863, ele nos conclama a, quando olharmos para os nossos irmãos, os nossos companheiros de jornada, buscarmos ver o aspecto positivo daquela pessoa e não o aspecto negativo. Porque nós temos a facilidade muito grande de achar defeito em todo mundo. E é curioso, porque para achar defeito é fácil, difícil é achar virtude.
Difícil é você conseguir ver a parte positiva da pessoa. E todos nós temos a parte positiva. Então eu acho que a mensagem vem trazer para nós esse grande desafio. Nós buscarmos o que há de bom, o que há de positivo, o que há de encantador em cada pessoa e ressaltar esse aspecto e conviver com esse aspecto. Porque o aspecto negativo nós também temos. E muitas vezes nos comportamos tal qual no brocardo popular. O macaco que senta no próprio rabo e não enxerga as próprias mazelas e fica apontando o dedo em rixe para as dificuldades das outras pessoas. Eu me lembro, sabe, Dora, de uma passagem do Evangelho, porque lendo o Evangelho a gente acaba se lembrando do Evangelho. Quando Jesus caminhava por aquelas estradas ásperas de Israel, e num determinado momento havia um cachorro morto na beira da estrada. E os seus discípulos foram à frente porque queriam evitar aquele mau cheiro ao mestre. Foram Tiago, João e Pedro, ao que eles viraram para Jesus e disseram assim: mestre, não passe por aqui porque está cheirando mal. Existe um cadáver de um cachorro. Jesus faz questão de ir até aquele cachorro, abre a boca dele e diz assim: os dentes estão ótimos, os dentes são lindos. E o que ele quer dizer nessa significação profunda para cada um de nós? Que quando todo mundo via e sentia o mau cheiro do cadáver, ele via a beleza dos dentes. Então Jesus vê o que há de positivo em nós. Vê a nossa capacidade de nos transformar a cada dia, vê as nossas capacidades de ser paciente, de ser solidário. Os nossos vícios, ele conhece, mas ele igualmente sabe que um dia nós seremos anjo, um dia nós seremos luz. E o desafio que ele traz para cada um de nós é que da mesma forma que ele nos vê como filhos amados, filhos virtuosos, nós possamos fazer essa curva de ternura, de indulgência com as outras pessoas, vendo o aspecto positivo de cada uma delas, que para julgar a gente costuma ver o argueiro no olho do próximo no Sermão da Montanha e deixa de ver a trave que há no nosso. O argueiro, conforme as tradições hebraicas, é um cisco. Nós enxergamos um pequeno cisco no olho do outro e deixamos de ver a trave que está sobre o nosso. Então, o nosso maior desafio é começar a ver a parte positiva de cada pessoa. Porque vendo a parte positiva de cada pessoa, nós conseguimos externar a nossa própria parte positiva e construir bons relacionamentos, construir relações pacíficas, relações fraternas e seguir em frente. Me lembro ainda de uma outra citação, porque a gente vai quase que costurando um tecido. De uma citação a gente busca em outra. De Francisco Cândido Xavier, que foi quem talvez tenha vivido em sua profundidade esse sentimento de indulgência, porque não havia ninguém que chegasse até ele que não era acolhido, que não sentia aquela aura dúlcida da sua pessoa, e ele dizia assim: para com os outros, eu tenho o direito, o dever de ser o mais acolhedor possível, respeitando quem ele é. Severidade, cobrança para comigo mesmo, para que eu seja uma pessoa cada vez melhor. Acho que a gente pode seguir, né? Não, deixa eu só fazer um parêntese, por favor. Eu já comentei aqui alguma outra vez, eu não lembro exatamente em que parte do Evangelho a gente estava, mas essa necessidade, né, essa importância da gente ver no outro o que o outro já consegue iluminar, né, e não se deter nas sombras. E, inclusive, falar para o outro, porque muitas vezes a própria pessoa não enxerga em si aquilo que já conseguiu desabrochar, de fazer de bem, né? E como é importante a gente ressaltar no outro as sombras, né? A gente, com muito mais facilidade, tem olhos de criticar e de dizer: você está fazendo isso errado, não é assim. Mas quantas vezes a gente foi e falou assim: nossa, como você faz isso bem? Ou, né, até comentei na época sobre quem enche o copinho de água lá e que fica invisível aos olhos de todo mundo, né? Poxa, meu irmão, com que delicadeza você tem enchido esse copinho esse tempo todo, parabéns, porque às vezes a gente não faz isso nem com quem está dentro de casa com a gente, né? Alguém que arrumou a cama, alguém que colocou os lençóis no lugar. Poxa, muito obrigada, que bom que você fez isso. Incentivar no outro, porque quando a gente dá valor a essa luz, essa pessoa percebe a importância disso
e mais vai querer que aquilo aconteça, né? Mais prazer vai ter em fazer brilhar aquilo que tem de bom, né? E quando a gente faz o contrário, pelo contrário, a gente acaba desanimando o irmão, né? Então, o espírita, eu acredito que algumas vezes tenha muito medo dessa coisa do elogio, né? Ah, não pode elogiar porque o espírita tem um medo do orgulho danado. Não posso ser vaidoso, não posso incitar a vaidade no outro. Mas se o outro vai reagir de forma vaidosa, aí é uma questão do outro. A gente precisa fazer brilhar essa luz, precisa valorizar isso de bom que tem no outro, né? No outro irmão. E muitas vezes a gente deixa de fazer isso, a gente tem medo de elogiar, né? Olha, você vai falando aí, vai me vendo várias coisas na cabeça. Eu tenho para mim que o elogio é um dever nosso para com aquele que age acertadamente numa coisa. Imagine, Dora, você hoje tem 3 filhos e eu tenho a minha filha aqui dentro de casa. Se ela faz alguma coisa direito, ela acerta um dever, ela faz alguma atitude que esteja dentro daquilo que a nossa educação vem proporcionando, nós não vamos elogiar. Nós não vamos direcionar aquele espírito ao bom caminho, aquilo que a gente espera que seja a melhor educação. O elogio é uma forma de incentivo. Muitas vezes nós espíritas temos a falsa convicção de que elogiar vai incitar vaidade. Só existe vaidade se a pessoa já traz aquilo como uma espécie de predisposição na alma. Ao contrário, quando nós elogiamos, nós estamos estimulando a que as pessoas se tornem cada vez melhores, possam assumir novas disponibilidades, novos trabalhos, se tornarem pessoas mais afáveis e, como você bem disse, fazer brilhar a luz que existe dentro delas. Exato. A Yasmin aí comentou que o elogio é um reforço positivo, né? Existe agora uma linha da psicologia que trata disso, de disciplina positiva, né? De você incentivar pelo que a criança já consegue produzir, já consegue fazer. Isso dá um resultado enorme, muito, muito, muito grande, principalmente a longo prazo, né? Porque os estudiosos dizem que aquela pessoa que não recebeu uma disciplina positiva, ela se comporta completamente diferente na fase adulta, né? Ela cobra mais dos outros, inclusive, porque ela aprendeu a ser cobrada. Então, ela também repete esse comportamento com os outros. E a gente tem que lembrar que a gente tem que criar as crianças, e não estou dizendo só dos filhos, não, a gente tem que ter um olhar sobre todas as crianças desta forma, né, de que, além, lógico, da parte intelectual, que é muito importante, incentivar o estudo, mas de como que essas crianças vão aprender a se relacionar, né? E às vezes, numa coisa que a gente nem imagina, a gente pode estar fazendo uma grande diferença para ele ter um olhar sobre o outro ser humano no futuro diferente, né? Com certeza. Yasmin, bom dia, obrigado aí o retorno. Eu estudei Direito na minha mocidade, hoje eu sou jovem há um pouco mais de tempo e comecei a realizar um sonho que é fazer a faculdade de Psicologia. Então eu entendo quando você fala em reforço positivo que é um jargão psicológico. Muito obrigado pela sua participação, pela sua consideração. Pode seguir agora, já te interrompi demais, vamos lá. Vamos seguir então. Sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Eu gosto sempre de dar uma parada, sabe, Dora? Porque quando a gente lê severo, não é aquela coisa da autocobrança excessiva, não é aquela coisa de nos martirizarmos, porque tem pessoas que têm uma tendência, até mesmo dentro dessa linha psicológica, de se cobrar em demasia por aquilo que não consegue fazer. Quando os bons espíritos dizem sede severos para convosco, ele quer dizer assim, sede responsáveis para convosco e indulgentes para com as outras pessoas. Porque quando a gente lê severidade, a gente pode ter a falsa percepção de que nós devemos agasalhar cobranças, agasalhar remorsos, agasalhar culpas, e a doutrina espírita é uma doutrina libertadora, não é uma doutrina limitadora. Nós sempre temos que ter isso em mente. Queria só fazer esse parêntese para que essa palavra não fique descontextualizada. E eu vou ter que interromper de novo, Rafael, rapidinho, porque as meninas estão comentando aí que tem utilizado o reforço positivo com os cachorrinhos, e a doutora Luiane, que é veterinária, que comentou isso também, falou que até as plantas gostam de elogio. Eu acredito que, assim, embora eles não compreendam, né, com o mesmo grau de raciocínio as palavras que a gente emite,
mas eles são muito suscetíveis às energias que a gente emana. E quando a gente faz um elogio, um reforço positivo, um incentivo a qualquer ser humano, ser vital, né? Uma planta, quando a gente elogia, é a nossa energia desejando que ela receba alguma coisa boa, é que produz tanto essa diferença, né? Assim também nos animais, eles percebem as energias que a gente emana. E é muito diferente a energia daquele que elogia, que ressalta um bem, daquele que faz questão de criticar ou de ressaltar um mal. Até porque, Dora, existe uma coisa que muitas vezes nós não consideramos. Por trás da crítica, existe muitas vezes um sentimento de inveja. Existe um sentimento de despeito. Existe o sentimento daquele que, por não conseguir fazer o que outrem faz, ele começa a se valer da crítica. Bom, se eu não consigo, eu vou prejudicar aquele que está conseguindo. E a pessoa que não fez o exercício do autoconhecimento, esse mergulho interno para meditar sobre si mesmo, começa a projetar as suas dificuldades nas outras pessoas. E a forma como faz isso é através da crítica. Por isso Jesus disse no seu evangelho que quando da boca sai o que está dentro do próprio coração. Ou seja, nós projetamos, nós colocamos para fora aquilo que está dentro de nós. Quando nós estamos elogiando, é uma parte de nós que vai em direção àquela pessoa para estimular aquela pessoa, não para envaidecê-la. Se ela se envaideceu, a dificuldade está com ela. Quando nós criticamos, e eu estou fazendo aqui uma exceção porque existe a crítica positiva. Quando a gente dá um apontamento, quando a gente traça um rumo para que a pessoa pode melhorar. Isso é um aspecto positivo, isso passa até a ser um reforço positivo. Mas a gente percebe que muitas vezes a crítica vem no tom de destruir a pessoa. Vem no tom de tirar aquela pessoa do rumo, do prumo. E a gente tem visto muito isso no nosso movimento espírita nos dias de hoje. Porque os maiores adversários dos espíritas têm sido os próprios espíritas. Quando nós ligamos as redes sociais, as mais diversas, como nós temos visto espíritas espalhando notícias ruins, espalhando calúnias em face de outras pessoas, às vezes oradores que dedicaram suas vidas ao espiritismo, pessoas que têm dificuldades como nós, mas que num determinado momento, por serem humanos, com as mesmas dificuldades que nós, cometeram aos nossos olhos alguns deslizes. Eu penso que essa indulgência que nós temos que ter com as outras pessoas, não é só os de fora, mas os de dentro. Os de dentro do nosso lar, os de dentro da nossa casa espírita, os de dentro do nosso movimento espírita, respeitando o tempo, respeitando as possibilidades de cada um, porque aí nós seremos mais felizes. Porque, na verdade, dentro dessa própria linha psicológica, eu nunca estarei competindo com você. A minha competição é comigo. Eu é que tenho que cada vez me tornar uma pessoa melhor. Se eu estabeleço você como meu padrão de conduta, eu não vou conseguir ser indulgente contigo. Pelo contrário, eu vou querer sempre ser melhor que você. Aí eu posso começar a criticar. Mas quando eu começo a mensurar a minha atitude comigo mesmo, como eu era 5 anos atrás, como eu estou hoje, como eu quero ser amanhã, aí eu começo a efetivamente melhorar. E em me melhorando, eu começo a te ajudar através desse reforço positivo, através dos elogios, que são formas de te ajudar a também se fazer uma pessoa melhor. Eu acho que nós precisamos muito no movimento espírita repensar nossa forma de agir uns com os outros, de lidarmos uns com os outros trabalhadores espíritas, porque nós temos sido pouco indulgentes uns com os outros. Fica aí, né, a reflexão para cada um de nós. Meu marido diz que o hábito de casa vai à rua. E normalmente a gente sabe, o lar é o laboratório, né? Quando em casa a gente não está exercendo essa indulgência, dificilmente a gente fará isso fora dela, né? Então fica a reflexão. A causa, né? As causas são mais internas do que a gente imagina, né? A gente só externaliza aquilo que está bem enraizado aqui dentro, enraizado. Vamos seguir, vamos lá. Vamos seguir. Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais.
ou condena o que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Lembrai-vos de que vós, que clamais em altas vozes, anátema, terás quiçá cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desumano afasta e irrita. Eu acho que aqui o benfeitor José conclui a sua dissertação de uma forma magistral, deixando para a gente uma regra de conduta, para que nós possamos ser cada vez mais indulgentes uns com os outros, porque essa indulgência, ela atrai, ela acalma, ela faz que nos tornamos mais próximos uns dos outros, faz com que nos tornemos mais caridosos, e ao contrário, o rigor, a crítica, o julgamento acaba afastando, irritando e perturbando as relações. Exatamente. Perfeito. Quer que eu siga a leitura? Você segue? Não, você fica à vontade. Agora você pode, já que eu li a primeira parte, você pode continuar. Então tá. Se precisar parar para fazer algum comentário, é só... Com certeza. Vamos lá. Item 17. O meu evangelho, ele é um pouquinho diferente, provavelmente, da edição ou até da tradução do evangelho do Rafael. Então, algumas palavrinhas ficam um pouquinho distintas, mas é passivelmente fácil da gente entender. Qual que é a sua tradução, Dora? É esse aqui, ó. É do Evandro Noleto. Ah, Evandro Noleto. O meu é do Guilom Ribeiro. Mas dá para acompanhar, ninguém vai se perder por isso não. Vamos lá. Sede indulgentes com as faltas alheias, quaisquer que elas sejam. Não julgueis com severidade, senão as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, assim como houverdes usado de indulgência para com os outros, né? Como eu costumo dizer aqui, não é que haverá aquele Deus, né, personificado, de barba branca, dizendo assim, olha, eu estou vendo aqui no meu caderninho de anotação que você não foi indulgente, então também não vou ser indulgente com você. Não é exatamente assim. Mas é porque a nossa própria consciência, ela nos faz essa cobrança, né? Quando a gente se comporta de uma forma com o nosso irmão, a nossa própria consciência nos cobra. E aí, quando chegar a nossa vez de dar ali o testemunho, somos nós mesmos que estaremos ali sendo postos à prova e sendo colocados a refletir sobre isso. E mais sofreremos se mais tivermos feito sofrer o nosso irmão. Não é verdade? Com certeza. Então, vou seguir aí. Sustentai os fortes. Animai-os à perseverança. Fortalecei os fracos, mostrando-lhes a bondade de Deus, que leva em conta o menor arrependimento. Mostrai a todos o anjo da penitência, estendendo suas brancas asas sobre as faltas dos humanos e velando-as assim aos olhares daquele que não pode tolerar o que é impuro. Compreendei todos a misericórdia infinita de vosso Pai, e não esqueçais nunca de lhe dizer pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos, perdoai as nossas ofensas, como perdoamos aos que nos têm ofendido. Compreendei bem o valor destas sublimes palavras, não só a letra é admirável, mas também o ensinamento que encerra. Ele chama a atenção da gente para que a gente não esqueça de que é importante a gente pensar assim, mas sobretudo agir assim, né? E que é uma responsabilidade muito grande a gente proferir essa frase. Perdoai as nossas ofensas como perdoamos aos que nos têm ofendido. Porque é um compromisso que a gente assume com a divindade, né, com o nosso Pai, e que é muito sério, né? Que a gente está assumindo ali e não faz ideia da proporção com que isso pode alcançar. E é importante a gente lembrar que a gente às vezes está condenando num irmão e dizendo assim, eu jamais faria isso. Talvez a gente não faça mais isso. Mas quem sabe o que a gente já não fez antes, né? E que a gente, pelo véu do esquecimento, não se recorda. Eu gosto sempre também, Dora, de pegar assim os ensinamentos que cada uma dessas estrofes traz para a gente. Aqui nós já estamos falando de uma dissertação de João, bispo de Bordeaux, porque ele já traz uma outra faceta da indulgência, que é a faceta do perdão. Porque nessa proposta de sermos dóceis com as outras pessoas, traz inserido a própria proposta do perdão.
E nós estamos muitas vezes colocados nos lugares, colocados com as pessoas, para que nós possamos aprender a perdoá-las. É uma tarefa fácil? Não, não é uma tarefa fácil, mas é uma tarefa possível, que nós podemos empreender a cada dia, dentro das nossas possibilidades. Porque vejamos, o outro não tem culpa das coisas que nos acontecem. Na verdade, o outro acaba sendo a mola propulsora com seus atos para a nossa própria libertação. Então, se a gente não consegue perdoar, a gente pode, num primeiro momento, desculpar, tirar a culpa da outra pessoa, passar a considerá-la isenta daquela responsabilidade, que por mais que ela nos tenha agredido, ela está naquela faixa vibratória, naquele momento, que consegue agir daquela forma. E nós estamos inseridos dentro de uma grande lei, que é a lei de ação e reação, a lei de causa e efeito, que aquilo que nos chega é necessário para o nosso crescimento espiritual. Então, aquela pessoa que nos machucou, ela se fez instrumento para a nossa melhor compreensão da nossa vida, para que nós pudéssemos testar a nossa fidelidade a Jesus e para que nós pudéssemos caminhar em frente. No primeiro momento, então, se a gente não consegue perdoar, a gente desculpa. E exercitando retirar a culpa da outra pessoa, ser indulgente para com ela, nós vamos passo a passo nos libertando e liberando essa pessoa, aprendendo a amá-la, aprendendo a vê-la como um ser humano igual a cada um de nós. Daí nasce o perdão na sua face mais profunda. Quando a gente já olha a outra pessoa e não a enxerga como alguém que foi capaz de me agredir, mas enxerga como um irmão de caminhada que se equivocou no momento, assim como eu me equivoco em vários outros. Perfeito, excelente. É exatamente isso aí, desse jeito. Como que a gente tem que entender as nossas limitações, né? E que se a gente não consegue fazer tudo uma vez só, que a gente vá aos poucos, né? Como você falou. A gente vai aos poucos. Toda caminhada de 1000 passos, como dizem as tradições orientais, ela começa no primeiro passo. A grande dificuldade é que eu falo dos nossos arraiais espíritas mais uma vez, que nós, quando nos tornamos espíritas, queremos resolver tudo do dia para a noite. Queremos nos tornar as melhores pessoas, queremos nos tornar espíritos angélicos, queremos ir para o nosso lar, garantir o lugar no nosso lar, nos esquecendo que, como nos diz o benfeitor Emmanuel, na coleção Fonte Viva, em face dos nossos anseios de luz, ainda trazemos milênios de trevas. Temos essa ganga dentro de nós, mas a misericórdia de Deus nos permite a cada dia ir nos transformando, ir nos melhorando. A gente cai, a misericórdia nos levanta. E todas as vezes que cairmos, não ter esse olhar crítico para com nós mesmos. Porque observe, nós só deixamos de ser indulgentes para com as outras pessoas porque deixamos de ser indulgentes para conosco mesmo. Vamos criando para com os outros aquilo que deixamos de fazer para conosco mesmo. Daí a proposta de Jesus, quando ele nos fala em Mateus capítulo 22, versículo 34 a 37, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porque se nós queremos amar o outro, nós precisamos primeiro amar a nós mesmos. Se nós queremos perdoar o outro, nós precisamos primeiro perdoar a nós mesmos. Se nós queremos ser indulgentes, afáveis e dóceis com o outro, isso nós precisamos trazer para conosco mesmo num primeiro momento. E isso se dá passo a passo. Ninguém vai conseguir isso do dia para a noite. E essa paciência talvez seja o grande desafio para nós, os espíritas. Exatamente. Excelente. Vou seguir. Que é o que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? Será unicamente o esquecimento de vossas ofensas? Esquecimento que vos deixaria no nada, porque se Deus se contentasse em esquecer as vossas faltas, Ele não puniria, mas também não recompensaria. A recompensa não pode ser o prêmio do bem que não foi feito, e ainda menos do mal que haja praticado, embora esse mal fosse esquecido. Pedindo perdão para as vossas transgressões, o que lhe pedis é o favor de suas graças para não cairdes de novo. É a força necessária para enveredardes por outros caminhos, os da submissão e do amor,
nos quais podereis juntar a reparação ao arrependimento. E às vezes a falta é tão grande, né? E aquilo bate na consciência da gente de uma forma tão dolorida, que o que a gente queria era esquecer, né? Esquecer o próprio equívoco cometido, né? Queria voltar atrás e não ter feito. Mas é importante que a gente não se esqueça, porque é importante que ele sirva de alavanca para que a gente tenha ali um motivo para mudar realmente o comportamento, para aurir forças de não cometer mais o mesmo deslize, e um exercício para a gente realizar esse auto-perdão. E só assim a gente vai ter, como você mesmo falou, esse olhar também compreensivo com os nossos irmãos, né? Posso fazer um acréscimo? Claro. Dora, controla a hora aí, porque você me chama para um café com o evangelho de 7 às 7h30, se deixar eu fico até às 7h30 da noite. Tá, eu estou escutando algumas interferências no som também. É comigo aqui, Dora? Bom, eu aqui estou em silêncio, a não ser que meus mentores resolveram falar alguma coisa. Então deve ser os meus obsessores aqui. Eu escuto muitas pessoas dizerem assim, que na verdade perdoar é esquecer. Não é. Na verdade, esquecimento é algo ligado à memória. E quando estamos esquecendo as coisas, é porque talvez estejamos com algum problema da faixa psíquica. Talvez estejamos com um primo alemão já nos visitando na nossa vilegiatura carnal. Perdoar não é esquecer, a gente vai se lembrar sempre. A gente, quando ver o agressor, a gente vai se lembrar dele, vai se lembrar da ofensa. Perdoar é renunciar à vingança. Perdoar é você olhar para aquela pessoa e enxergar nela um filho de Deus, alguém com dificuldades iguais a mim mesmo. Perdoar é entender que ela está num processo evolutivo tal qual a mim mesmo, e que ela também caminha para a perfeição relativa, conforme a questão 115 do Livro dos Espíritos. Então, perdoar é esse exercício de enxergar o outro, de vê-lo como uma pessoa que também vai evoluir e que perpassa dias difíceis. Porque quando olhamos o outro com esse olhar lúcido, esse olhar de irmão, fica bem mais simples perdoar. Mas lembrar, a gente se lembra sempre. Até como uma forma de resgate, uma forma de nos aprimorar e uma forma de deixar de agir daquele jeito. Exatamente. E é assim que ele pergunta assim: o que é que pedis ao Senhor quando implorais para vós o seu perdão? A gente às vezes pede como num desespero para a gente esquecer aquilo que a gente fez, né? E quando na verdade ele vai nos dar ali, naquele pedido de perdão, a força para que ao lembrar daquele equívoco a gente tenha cada vez mais certeza de não tornar a cometê-lo. Legal. Vou seguir. Quando perdoardes aos vossos irmãos, não vos contenteis em estender o véu do esquecimento sobre suas faltas, pois esse véu, muitas vezes, é bem transparente aos vossos olhos. Levai-lhes simultaneamente com o perdão, o amor. Fazei por eles o que pediríeis que o Pai Celestial fizesse por vós. Substituí a cólera que macula pelo amor que purifica. Pregai pelo exemplo essa caridade ativa, infatigável, que Jesus vos ensinou. Pregai-a como ele mesmo o fez durante todo o tempo que viveu na terra, visível aos olhos do corpo e como ainda prega incessantemente, desde que se tornou visível tão somente aos olhos do Espírito. Segui esse modelo divino, caminhai em suas pegadas. Elas vos conduzirão ao refúgio, onde encontrareis o repouso após a luta. Como ele, carregai todos vós as vossas cruzes e subi penosamente, mas com coragem, o vosso calvário, em cujo cimo está a glorificação. Eu me lembrei ao ler sobre isso, e como a gente estava falando antes do auto-perdão, de Paulo, né? Que precisou se deparar com todo o seu passado recente naquela encarnação, daquelas atitudes que ele havia tido na perseguição dos cristãos, e como que deve ter sido dolorido, né?
ao se transformar, encarar sem esquecimento daquilo que houvera cometido, que houvera feito. E ele conseguiu, e foi abraçado por Jesus, e foi visto por Jesus como se fosse assim uma criança fazendo arte, né, naquele momento. Por que me persegues, Paulo, né? E, nossa, e que grande lição, né? Jesus acredita na força que existe em cada um de nós. Então, para ele, aquele equívoco que a gente comete e que parece assim que a gente, quando se arrepende, pensa, meu Deus do céu, como consegui fazer isso? Jesus nos olha com uma ternura muito grande daquele irmão mais velho que reconhece no irmão mais novo a incapacidade ainda da compreensão naquele momento, né? Como a criança que põe o dedo na tomada e não se dá conta do que tem ali, do porquê está fazendo isso, né? Então, da mesma forma, ele nos convida a ter esse olhar sobre os nossos irmãos. Não na condição de que, assim, como você já é superior a ele, perdoa. Não é essa a condição. Mas na condição de que, como você já cometeu tantos erros quanto ele, perdoa. Porque se você está aqui hoje, se você consegue compreender dessa forma, é porque Cristo te olha com ternura há muito tempo e te perdoou quantas vezes foi preciso para que você hoje conseguisse ter esse olhar sobre todas as coisas. Dora, quando nós pensamos nos exemplos dos cristãos primitivos, muitas coisas vêm ao nosso coração nesse momento. Lembrar Paulo é lembrar quem exemplificou a autotransformação, quem fez uma verdadeira curva das sombras à luz numa única existência. Porque perceba, ele era Saulo. Saulo, quando nós buscamos, a palavra hebraica quer dizer o orgulhoso, e depois se transformou em Paulo, que em latim quer dizer pequeno. Então ele conseguiu sair do orgulho à pulcritude, à beleza, à vivência do evangelho numa única vida. E como ele fez tudo isso? Refletindo sobre os próprios atos, refletindo sobre si mesmo. Ele precisou de 3 anos no deserto. E aqui eu deixo como sugestão de leitura a notável obra Paulo Estevão. E depois ele precisou de outros 3 anos volvendo ao labor primitivo dele, que ele era tecelão. Então, durante 6 anos, ele pensou a sua vida junto ao rabinato, a sua vida de orgulho, a sua vida de perseguir os cristãos e matar, como ordenou a morte do próprio Estevão, para depois se tornar o fiel seguidor de Jesus. Aquele que pregou aos 4 cantos do mundo, como era o mundo do Oriente Médio à época, as belezas do Evangelho. E observem, depois que ele se torna Paulo pequeno, como ele exerce a caridade da indulgência, como ele exerce a caridade do perdão, como ele exerce a caridade de estar próximo às outras pessoas, procurando ser o melhor que lhe era possível. E como tudo isso se fez? Ele precisou ver que dentro dele havia trevas, buscar transformar essas trevas em luz para ir ao encontro das outras pessoas. É uma tarefa fácil? Não. É uma tarefa simples? Não. Mas é uma tarefa que está dentro das nossas possibilidades. Não precisamos estar à altura de Paulo de Tarso, mas podemos ser Rafaéis, Doras, podemos ser Rogérios, podemos ser cada um de nós que estamos nessa live aqui no dia de hoje, aproveitando esse período da nossa quarentena para refletir sobre nós mesmos, fazer esse auto-mergulho, esse autoconhecimento e buscar em nós o que pode ser modificado, pedir a ajuda do alto, nos conectar a Jesus e perguntar a ele como Saulo perguntou: mestre, o que queres que eu faça? Que essa quarentena seja a nossa estrada de Damasco, que tire as escamas dos nossos olhos e nos permita ver a luz. Nos permita enxergar as nossas trevas para que nós a transformemos em luz e que ao final nós possamos sair mais fortes, possamos sair mais caridosos e, sobretudo, sair mais indulgentes. Como nós estamos falando sobre indulgência, se você me permitir, eu quero contar uma última história sobre indulgência, pode? Lá. Agora que eu fui olhar o tempo, ainda temos 11 minutos. Vamos lá. 11 minutos? Então vamos lá. Eu quero deixar um... Já segue para o encerramento. Fique à vontade. Então vamos lá.
Há uma história oriental sobre a indulgência que eu quero partilhar com vocês nessa manhã. E ela é mais ou menos assim. Um homem todos os dias carregava 2 baldes para levar de um pequeno vilarejo até a casa do seu senhor. E todos os dias ele tomava água de um ribeiro, enchia os 2 baldes e levava até a casa do seu senhor. E isso se deu durante muito tempo. Num determinado dia ele percebeu que um dos baldes havia um furo. Então, ele levava um que chegava cheio à casa do Senhor e o outro sempre chegava com água pela metade. E ele fazia isso com a maior graça, com a maior benevolência possível, sem reclamar daquele balde que era furado. Um dia, o balde furado, nas histórias a gente sabe que os objetos ganham vida. O balde furado vira para ele e diz assim: eu não presto para nada, eu não sirvo para nada, porque todos os dias você traz água para o Senhor, no meu irmão balde cheio, e eu que só trago água pela metade. Jogue-me fora, consiga outro balde para que a sua tarefa se dê por inteiro. Ao que aquele homem humilde, mas cheio de lições para cada um de nós, diz ao balde: você ainda não entendeu o valor que você tem na vida. Mas como assim? Eu não compreendo. Pois é, eu quero que você repare o caminho por onde você passou. É que, pelo furo do seu balde, eu venho derramando água e fazendo nascer flores no caminho. Se com um balde eu chego cheio na casa do meu Senhor, com o outro eu vou regando o chão e transformando em flores o caminho que leva até a casa do meu Senhor. Então reconheça a sua importância, reconheça o seu valor. E dessa história eu quero extrair uma pérola para cada um de nós. Todos nós temos o nosso valor no mundo. Todos nós temos uma grande preciosidade. O problema é que nós ainda não encontramos. Ou se já encontramos, não valorizamos. Todos nós temos um furo. Às vezes 2 furos, às vezes um grande furo. Mas com esse furo, Deus, que é nosso Pai, está regando o mundo de coisas boas. Então que nós possamos valorizar as nossas dificuldades, porque nós também temos inúmeras virtudes. E através das nossas virtudes, nós estamos ajudando as outras pessoas. Porque observem, Deus ajuda o ser humano pelo outro ser humano. Que nós possamos então ser indulgentes para conosco mesmo, porque quando somos indulgentes conosco mesmo, nós aprendemos a ser indulgente com as outras pessoas. E aí, ao invés de apontar o dedo em riste para o furo do balde do outro, a gente vai começar a dizer assim: olha, pelo seu furo você está aguando o chão. E aí completamos aquilo que é nos tornarmos irmãos e fraternos na grande união dos filhos de Deus. Era a mensagem que eu queria deixar. Perfeito, excelente, né? Que a gente possa fazer brilhar a nossa luz, procurar, porque nós temos, todos nós. Muito obrigada, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço o convite, deixo mais uma vez o meu bom dia a cada um de vocês, bom dia Rio das Ostras, bom dia região dos Lagos, bom dia a todos que estão nos escutando, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça e a gente possa continuar firmes na fé, no propósito, na esperança, porque tudo isso vai passar. Um dia Francisco Cândido Xavier pediu a Emmanuel, vá a Maria Santíssima e faça um pedido meu, eu estou passando muita dificuldade. E Emmanuel foi. E quando ele voltou com o recado de Maria Santíssima, olha, ela atendeu o seu pedido. E o que ela respondeu? Vai passar. Tudo isso vai passar. Então essas dificuldades de hoje, essa pandemia, essa quarentena, com certeza vai passar. E nós sairemos mais fortes dela. Caminhando então para as nossas conclusões e para a nossa prece final, eu quero me valer do benfeitor Emmanuel, que na psicografia de Francisco Cândido Xavier nos lega uma oração, que é chamada oração nossa, quando ele assim diz: Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer do trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo
sem exigir entendimento, a respeitar o semelhante, sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além do nosso próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a indulgência para com as dificuldades alheias, assim como precisamos da indulgência alheia para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não gostaríamos que nos fosse feito. E auxilia-nos sobremodo a compreender que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Beijos e muita paz. Nossa, lindo, lindo, lindo. Já é uma prece que fala aos nossos corações. Obrigada. Clarinha, seja bem-vinda ao Manda café. beijo, filha. Manda beijo aí. Tem 42 pessoas te vendo. Fala assim, gente, eu acordei agora, gente. Tô descabelada, mas eu sou linda. Agradeço. Manda beijo, filha. Manda beijo. Ela esteve carinhosamente cuidando da Clarinha enquanto você esteve conosco. E um ótimo dia para todos. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau. Beijo.